Olá pessoal, professor Isaías aqui mais uma vez para mais uma reflexão filosófica e hoje nós vamos tratar de um assunto contemporâneo, Escola de Frankfurt. Só que nós vamos tratar da Escola de Frankfurt fazendo uma reflexão crítica sobre a estrutura de dominação da sociedade contemporânea. Então, para começar, nós devemos dizer que a Escola de Frankfurt ela foi fundada em 1924, portanto, entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Então, foi uma escola não do modo comum, como nós entendemos escola, mas uma escola de análise e pensamento filosófico e também sociológico, que surgiu na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Então, ela tinha como objetivo estabelecer um novo parâmetro de análise social com base em uma releitura do marxismo, sem perder de vista os ideais da esquerda. Então, a Escola de Frankfurt, ela vai ter uma gama de pensadores. Então, nós vamos ter, por exemplo, Max Horkheim, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, que ainda é vivo. Então, os pensadores da Escola de Frankfurt, principalmente Theodor Adorno e Max Horkheim, criticaram severamente a razão iluminista, que eles chamaram de razão instrumental, e criticaram também o positivismo, iniciado por Auguste Comte. E a razão instrumental, segundo eles, prometeu, mas não resolveu os grandes problemas da humanidade e ainda exerceu um domínio tirânico sobre o homem e sobre a natureza. Então, de repente, a razão instrumental, ela passou a ser um instrumento de dominação do homem sobre o homem e do homem sobre a natureza. A razão instrumental falhou diante de dois eventos do século XX, como a Primeira Guerra Mundial e a perseguição nazista. É claro que nós estamos falando de Max Horkheim e Theodor Adorno, porque se a gente for falar de Jürgen Habermas, também a Segunda Guerra Mundial, que foi, ao meu ver, pior do que a Primeira Guerra Mundial. Então, a razão instrumental desenvolveu uma ciência e uma tecnologia desprovidas da ética. Então, de repente, a ciência e a tecnologia desenvolve essa caneta para que eu possa escrever no quadro, mas essa mesma razão instrumental também fez o canhão, fez a metralhadora e fez a bomba atômica usada na Segunda Guerra Mundial. Então, a teoria crítica de Adorno e Horkheim se opõe à razão instrumental, essa razão que desenvolveu a ciência e a tecnologia, mas não desenvolveu a ética. Além disso, a Escola de Frankfurt investigou outra coisa também de vital importância, que foi a indústria cultural. Então, a indústria cultural é alguma coisa que vai ser alvo da crítica dessa Escola de Frankfurt. A indústria cultural trata a cultura e a arte como produtos fabricados em série, seguindo a lógica do capitalismo. O objetivo principal qual é? O lucro. Então, cria ilusões culturais padronizadas que muitas vezes simplifica e falsifica a cultura popular e a cultura erudita. Reproduz os interesses da classe dominante e aliena os consumidores, tornando-os incapazes de desenvolver um pensamento crítico. Usa os meios de comunicação de massa, como a televisão e a propaganda. Logicamente, eu estou falando da época de Max Horkheim e Theodor Adorno, porque agora a gente também pode usar a internet, para vender produtos, promover a crença na liberdade individual e manter os consumidores no conformismo.
Então, a gente ao consumir, a gente tem aquela impressão de que a gente é livre para escolher. Você entra num restaurante, você vai escolher a comida dentro daquele cardápio que te é fornecido. Então, você não pode fazer escolha. O que você faz é uma opção preferencial por uma daquelas coisas que o restaurante já decidiu para você. E isso vai acontecer em todos os outros campos da nossa civilização, da nossa cultura. Então, Walter Benjamin, por sua vez, ele vai dizer que a indústria cultural também democratiza a arte, tornando-a acessível a um número maior de pessoas. E é evidente que isso acontece, mas ele também faz duras críticas à indústria cultural, dizendo que quando a gente reproduz uma obra original em série, usando uma máquina, a gente tira a aura daquele bem que foi produzido inicialmente por um artista. Agora, na segunda fase da Escola de Frankfurt, nós vamos ter Jules Habermas, filósofo e sociólogo alemão, que é um dos pensadores contemporâneos, ainda vivo, e ligado à Escola de Frankfurt. Ele formulou a teoria do agir comunicativo na década de 1980, fazendo uma oposição entre razão instrumental e aquilo que ele chamou de razão comunicativa. Então, a razão instrumental, ela exerce um domínio tirânico, técnico, sobre o homem e sobre a natureza. Ela impõe e procura manter a ideologia da classe dominante. Ela submete a natureza aos interesses econômicos. Ela não se pergunta pela relação entre meios e fins em suas ações. E é autoritária. Por sua vez, a razão comunicativa, ela prima pela emancipação do ser humano e pelo cuidado com a natureza. Dialoga sujeito com sujeito para ninguém se tornar sujeito. Ou seja, dialoga a gente, eu com você comigo, para ninguém ficar subjugado a ninguém. Defende e promove o desenvolvimento sustentável para evitar a destruição da natureza. Se pergunta pelo valor ético e moral em suas ações. Então, se eu tenho que fazer uma Dorflex para curar cefaleia, que nós chamamos popularmente de dor de cabeça, então que se faça, porque isso é moralmente correto. Agora, fazer bomba atômica para dar dor de cabeça, aí não deve ser feito. Então, a razão comunicativa também se pergunta pelo valor ético e moral de suas ações. E, por fim, ela é democrática. Então, agora, para concluir a nossa aula, nós temos aí o seguinte. A Escola de Frankfurt criticou a sociedade contemporânea por meio da teoria crítica, que analisa as condições socioeconômicas e políticas da época. Então, quais são as principais críticas? Primeiro, uma crítica à razão instrumental. E segundo, uma crítica à indústria cultural. Terceiro, uma crítica ao iluminismo e ao positivismo, porque esses desenvolveram essa razão instrumental. Então, finalmente, nós temos o que foi proposto pela Escola de Frankfurt, principalmente na segunda fase com Jules Habermas. A razão comunicativa, ela vai se opor à razão instrumental. Então, é por isso que a partir desse momento, a gente escuta até um índio falar quando se trata da questão do meio ambiente, porque antes só quem podia falar era o engenheiro e o doutor. O doutor em biologia, o doutor em geografia, o doutor em história, mas o povão não falava. A partir do momento que a gente começa a desenvolver a razão comunicativa, todo mundo tem vez e voz. Então, essa foi a nossa aula sobre a Escola de Frankfurt, sobre a reflexão que ela fez e a crítica que fez à sociedade contemporânea, porque valia para aquela época, mas está com valor na atualidade também. E eu convido todos vocês a visitarem a nossa plataforma para que tenha acesso total à aula e possa rever também essa videoaula. Conto com vocês na nossa próxima oportunidade, onde continuaremos a refletir sobre a filosofia contemporânea.
Até o nosso próximo encontro.